Estado em torno da mediunidade. E nós, então, trabalhamos a mediunidade em vários livros que a gente pesquisou. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque tem algo importante aqui. Achei. Mediunidade, aqui no livro, nos domínios da mediunidade, traz assim para a gente. E aí eu não sei se vocês viram, porque eu não fiz muito resumo, não. Mediunidade não basta por si só. Mediunidade não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Médiuns todos nós somos. Aqui precisamos conhecer o tipo de onda mental que estamos assimilando cotidianamente. Isso é algo que eu posso dizer que pede muita sensibilidade, muito autoconhecimento e muito estudo para diferenciar, né, o nosso estado íntimo, o nosso estado de alma, para verificar quando que ele muda e por que ele muda, né? É muito delicado o processo. Então, a mediunidade, enquanto conceito, né, nós temos aqui que é uma faculdade humana e natural pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Estamos relacionados uns aos outros pela sintonia. Estamos relacionados uns aos outros pelas ondas mentais. Mediunidade é a vida, é o nosso cotidiano diário, não é a mesa mediúnica. Mediunidade é a relação uns com os outros, encarnados com encarnados e com os desencarnados também. 24 horas, né? Então, se eu fui preparando isso tudo, eu fui verificando, gente, isso é fato. Estamos em relação mediúnica cotidianamente. O que se fala, reunião mediúnica, nas casas espíritas, são exercícios. Exercícios de concentração, de disciplina, de administrar a emoção, qualidade de pensamento, tanto que o preparo para uma reunião mediúnica, né, pede, já no dia anterior, comece a se preparar, porque no dia seguinte você tem um trabalho mediúnico. O que é pedido para a gente? Uma alimentação equilibrada, né? Diminuir determinadas alimentações pesadas, como a carne, o café, mas também pede um exercício de trabalho mental e emocional no dia anterior. Então, são exercícios para a nossa vida cotidiana, né? Faculdade humana e natural pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Traz ainda para nós os domínios da mediunidade. Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Aí entra novamente a questão. As forças com as quais nós nos combinamos. Mas tem algo muito importante aqui, filtragem. Fazer filtro é um exercício para qualificar o nosso padrão de comportamento mediúnico onde a gente estiver. Nossa Senhora, qualificar o nosso padrão de comportamento mediúnico onde nós estivermos, porque nós vamos transmitindo-as de acordo com o nosso modo de ser. E o nosso modo de ser atualmente, agora, nessa atual reencarnação, traz reflexos de tendências, né, que a gente conhece, que a gente já estudou. As más tendências a gente tem que estar vigilante, tentar se esforçar para dominar as más tendências. Dominar? A palavra correta é domar, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em domar as suas más tendências.
domar as más tendências. E pela sua transformação moral. Então, a transformação moral é consequência de nós estarmos administrando, domando os nossos reflexos impulsivos das más tendências através da filtragem, através das nossas relações uns com os outros. Gente, como que a nossa relação uns com os outros, o contato das nossas imperfeições morais uns dos outros, é importantíssimo para a gente conseguir fazer esse filtro daquilo que tenho de má tendência para oferecer o melhor. Nelma. Oi. Alexandre. Pois não. Eu estou entendendo que você está... você não está lá na sala, você não está lá na mesa mediúnica, não, né? Não. Você está no seio da sociedade. Mediunidade não, você não está falando daquela mediunidade ostensiva. É uma mediunidade, é a mediunidade que todos nós temos. Isso. Em estar em contato com o nosso anjo guardião, em estar em sintonia, em pensamento, através do pensamento. Sim. A troca de sintonia, de vibrações, de eflúvios que trocamos com os espíritos, quer sejam eles, se a gente estiver pensando nos bons espíritos, então estamos em troca de coisas boas, né? Se nós estamos com espíritos menos felizes, estamos nos envolvendo aí com miasmas, malfazejos, que a gente quer fugir, mas não estamos fugindo, né? A gente quer fugir deles, mas a nossa cabeça ainda os busca. Sim. Ô, Alexandre, o primeiro espírito que a gente tem contato é o nosso. Nós temos uma relação, por que não dizer também mediúnica, com o nosso passado, com as nossas tendências. A primeira relação que nós temos é conosco. A gente tem, eu sinto que é importante a gente lembrar, e você trouxe uma coisa sensacional, porque a gente combina com as forças com as quais a gente tem dentro da gente, que a gente alimenta e sustenta. Se eu estou alimentando ressentimento, mágoa, sofrimento, ódio, rancor, crueldade, tudo que a gente entende como não virtude, que se coloca em perfeições morais, e se eu só fico nessa faixa, eu estou trazendo para fora tudo que eu já tenho. Então, se a gente for perceber, somente pelo esforço da transformação moral, do exercício em domar as nossas más tendências, nós vamos nos qualificando e tendo uma relação mais saudável, porque nós vamos buscando, pelo esforço individual, sintonias melhores. O exercício na mesa mediúnica não pede isso da gente? Constantemente. O exercício. Então, eu quero trazer para a nossa vida diária mesmo. O que acontece? Nós estamos numa grande mesa mediúnica que é a nossa sociedade. A nossa sociedade, o que tem de espírito ostensivo, desequilibrado, né? Nossa Senhora! E onde estão os médiuns de sustentação da nossa sociedade para auxiliar? Porque, enquanto médium de sustentação, nós sabemos que estamos na mesa mediúnica ali para um trabalho de sustentação, para manter a prece, a vibração elevada. Onde estão aqueles habilitados para tal? Se muitas das vezes os espíritas, aqueles que estudam, simplesmente têm o conhecimento espírita como um modo de ter uma análise crítica da sociedade. Criticar, falar. E onde que está a nossa sintonia mental? Onde que é a faixa da nossa sintonia que a gente se combina, que a gente usa do nosso aparelho mediúnico na sociedade somente para crítica, reclamação, condenação, usando argumentos espíritas, justificando as problemáticas todas com argumentos espíritas. E a gente está sendo sustentação?
Sendo que quando estamos na mesa mediúnica, o que é pedido para o médium de sustentação? Prece. Prece, pensamento elevado. Eu lembro que, na época, quando eu estava numa mesa mediúnica, eu não conseguia sintonizar só com prece. Aí eu ficava cantando música dentro da minha cabeça, e eu ficava com a música espírita dentro da minha cabeça, em plena reunião mediúnica, para tentar concentrar. Então, eu fui buscando mecanismos de uma concentração com algo mais elevado para oferecer o melhor. Então, precisamos lembrar que a nossa sociedade é uma grande reunião mediúnica, tem espírito desequilibrado, sim, tem espíritos com alto potencial de sustentação e tem espíritos também com capacidade de doutrinar, de já pela fala oferecer o melhor, de já conseguir tocar as pessoas com seu discurso elevado. É importantíssimo a gente se posicionar dessa forma quando se trata de mediunidade, né? Porque a última e a maior de todas que nós teremos é a intuição, né? E ela vai ficar para sempre. E a gente tem intuído muita coisa do nosso passado a gente tem intuído, né? A intuição, ela vem de dentro de nós, de tudo que a gente já viveu, já viu, já conheceu, de vidas passadas, do plano espiritual. A inspiração, ela vem, né, das esferas superiores, e a gente capta as inspirações. Então, a gente precisa solicitar inspirações que favoreçam que a gente consiga intuir o melhor de nós, sabe? E quanto mais eu estudo, eu fico pensando, é tudo uma coisa só. Enquanto espíritos imperfeitos que somos, temos o exercício da mediunidade numa mesa mediúnica, nas casas espíritas, e às vezes a gente está trabalhando questões nossas ali. Nós estamos trabalhando os espíritos que estão no nosso séquito ainda das relações, que estão se libertando da gente, libertando-se da gente, né? E aí caminhando mais. É importantíssimo a gente entender, porque eu estou falando, eu acredito aqui, claro, por um grupo já estudioso de mediunidade nos seus aspectos, na sua classificação desde a mocidade, né? Então, é importante a gente trazer algo para o entendimento maior, que eu penso que todos já conhecem, que a mediunidade é cotidiana. Viver é um ato mediúnico, traz Herculano Pires, naquele livrinho verde que a gente estudava nas mesas mediúnicas. Viver é um ato mediúnico. Antes mais que viver em relação com espíritos estranhos a nós, o nosso primeiro contato é conosco mesmo. E é algo importantíssimo que vai favorecer o autoconhecimento, os esforços que devemos empreender e, principalmente, conhecer as qualidades que nós temos. Já temos muitas qualidades, muitas possibilidades. Mediunidade, então, o Consolador traz a questão 382, a luz que brilha na carne. A mediunidade é atributo do espírito e patrimônio da alma imortal. E lá no livro Missionários da Luz, fala dessa luz, né, que brilha em toda a carne, que é a epífise. Então, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. A epífise começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis pela tradução e seleção dos estados mentais diversos nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento. E quando eu pego isso aqui e começo a ler, eu falei, gente, como que é importante a gente estar estudando, então? Como que é importante estarmos trabalhando reflexões e elaborando raciocínios novos
que a doutrina favorece, e também a doutrina favorecer entender o que Jesus já queria ter nos dito, né? Que a gente já tivesse compreendido há mais tempo. Então, nós estamos consolidando todo esse trabalho através desses estudos. E olha que a doutrina é eminentemente estudo. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, a evangelização é algo que é permanente. Né? Não é só a evangelização da criança e da adolescente, né, gente? Nós estamos ainda no nosso processo de evangelização. Não é para parar de estudar. Então, às vezes, em viagens que a gente fazia, no interior, em outras casas, em outros conselhos regionais espíritas, era importante a gente perguntar, e uma vez eu perguntei no grupo, né, dos mais adultos, coordenadores, dirigentes, né, presidentes, quem ali estudava ainda a doutrina espírita, quem ali evangelizava, quem ali tinha tarefa, porque se parou de estudar, se parou de evangelizar, está perfeito, né? A gente tem que ter um permanente trabalho do raciocínio, da reflexão, do pensamento, da meditação e do discernimento. Prenunciando, então, a epífise, as operações da mediunidade consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibração. Toda hora volta a essa questão, e isso é fato. Nós estamos entre as forças com as quais nós nos combinamos. E isso é livre-arbítrio. De maneira consciente ou inconsciente, ou a gente busca evoluir, superar as nossas faixas, ou a gente vai sempre reencarnar e repetir a mesma coisa, que não é a proposta, né? Reencarnação não é repetição. Então, médium, do latim médium, meio intermediário, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, não é privilégio, não é exclusivismo, não é uma pessoa escolhida a dedo, todos nós somos médiuns, e a mediunidade será o que dela fizerem os homens. Traz para nós, eu acredito que é Leon Denis. Então, o exercício da mediunidade dentro da nossa vida diária, diz das faixas com as quais nós estamos nos combinando. Depois, se nós estamos conseguindo fazer filtragem, e principalmente a sintonia com as quais a gente está constantemente nela. Então, nós estamos assim, ó, sobe, desce, sobe, desce. No período da pandemia, como foi necessário conseguir manter um padrão de sintonia elevado? Como que foi pedido para nós um exercício de equilíbrio íntimo muito grande? Como foi a exaltação da esperança e da fé? Gente, a exaltação da esperança antes da pandemia era sempre na virada do ano. Todo mundo ficava cheio de esperança no final do ano, que o ano que vem vai ser melhor, que dias melhores virão, e era foguetório de esperança e felicidade para o ano seguinte. E durante a pandemia, a gente estava soltando foguete, entre aspas, de um dia para o outro. A esperança era quase que um exercício cotidiano. Eu achei interessante esse processo, doloroso, mas foi um exercício que trouxe muita reflexão, que trouxe para mim uma capacidade de visão assim, nossa, precisamos ter um divisor antes da pandemia e depois da pandemia. Porque foi um momento que nós fomos colocados em contato com o nosso espírito, a verdadeira reunião mediúnica, eu comigo mesmo, eu com os meus compromissos mais próximos e pessoais, que era família. Então, a gente vai verificando essa questão. E é claro e notório que a mediunidade é a nossa própria vida. Não tem como sair desse processo. E Emmanuel coloca no livro Consolador: qual a maior necessidade do médium?
A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, evangelizar-se a si mesmo, né? Não é o expositor, não foi a minha evangelizadora que me evangelizou, e a gente está evangelizando, é o termo que a gente usa, né? Eu estou evangelizando as crianças, eu estou evangelizando os jovens, né? Mas é a pessoa que se evangeliza. Nós estamos ali facilitando o conhecimento. O termo, né, muito usado é facilitador. O nosso problema é linguagem mesmo, né? Nós estamos ali favorecendo, facilitando o entendimento, favorecendo raciocínios novos, porque depois da infância chega a adolescência e a retomada do passado, do livre-arbítrio, né, de todas as tendências ali no momento que a epífise eclode, né? Se os facilitadores, que foram os pais, os evangelizadores, aqueles que buscaram oferecer o melhor, tiverem colocado a sementinha, né, assim que a gente falava, a sementinha está lá. Na hora do conflito do passado com o novo que foi ali entregue na forma de semente, esse jovem venceu o seu processo de recapitulação do passado, ele vai estar se evangelizando. Ele vai pegar tudo que foi oferecido a ele de conhecimento evangélico doutrinário e ele vai se apropriar disso. E ele vai elaborar raciocínios aplicáveis à sua própria vida. E olha que nós, né, com os relativos número de anos que nós temos, ainda temos muitos raciocínios para elaborar, para equacionar nossas questões íntimas, né, gente? Então, precisamos trabalhar, sim. Agora, quando Emmanuel fala entregar-se às grandes tarefas doutrinárias, o que acontece? As tarefas elas vão se aproximando do trabalhador quando ele está pronto. É assim que diz André Luiz. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não precisamos correr. Tudo se aproxima de nós. É sintonia e é lei. Então, querer cargos, como é que fala? Coordenação. Gente, Jesus trouxe, né, na passagem lá, eu vim para servir, não para ser servido. Hoje de manhã, a gente estava falando de Maria de Nazaré. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Eis aqui a escrava do Senhor. Um posicionamento de um entendimento de que ali tem algo para ser trabalhado. Não queria representatividade. Foi até perguntado hoje para nós, e o José, gente? Cadê o José que ninguém fala dele? Todo mundo só fala de Maria. Onde está o José? Né? Tão assim desvalorizado que ninguém reconhece José. Eu falei, meu Jesus, o José está tão bem na fita, né? Porque o José está tão humilde, tão tranquilo no trabalho que ele fez, que ele não está querendo exaltação, não. Mas a gente pode também procurar fazer um estudo sobre José. Então, o que a gente quer trazer sobre isso? As tarefas, elas vão se aproximando quando o médium, o espírito, está pronto, habilitado. É importante a habilitação espiritual. Se a gente fala de habilitação no nosso mundo, né, terreno, imagine a habilitação espiritual. Então, aqui... Elma, Oi. Na passagem anterior, é isso? Você comentou assim, a gente fica querendo coordenação, cargo. Aí, minha mente, naturalmente, foi para dentro do centro espírita, mas também saiu do centro espírita e foi para a nossa lida diária. Tá? Então, essa frase de André Luiz, você considera que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto, né? Falando da maneira contrária, né? Você considera também que na nossa lida
né, do ganha-pão, né, para o nosso sustento do nosso corpo físico, né, enquanto reencarnados, ela funciona também? Você considera isso? Considero. Se eu tô preparado, com conhecimento, com tudo, né? Eu estudei, passei meus anos todos estudando direitinho e tal. Aí chego lá na frente, faço um vestibular, faço agora é Enem, né? Tenho Enem, tudo aí, faço a faculdade. Aí eu estou com conhecimento, estou com vontade de ir para o trabalho, aí eu faço estágios, aquela coisa toda, e aí lá na frente eu vou ser concitado para um tipo de situação onde eu vou desenvolver um bom trabalho que vai auxiliar não só a mim, vai me trazer não só as questões materiais que naturalmente a gente busca, como também um entendimento de um como é que é, para a sociedade, eu vou levar algo de bom para a sociedade. Você entendeu a pergunta? Você considera Ótimo. isso? Considero. Considero. Bacana. Considero porque é escolha. A habilitação espiritual é escolha. A habilitação para o mundo terreno é escolha também. Nós temos uma programação reencarnatória, não quer dizer que eu vou ser tudo que, como se fosse um robozinho, não. Né? Tem toda aquela programação daquilo que a gente precisa fazer, e tem tudo que a gente está aí para escolher também. Tem um caso de uma companheira conhecida nossa, que ela fez de tudo para ser médica. Tudo, tudo. Ela conseguiu ser professora de biologia. O máximo que ela conseguiu chegar perto de um corpo físico era para dar aula. E eu brinquei com ela, nossa, e quer dizer que na outra vida você andou fazendo um monstrinho, né? Aí ela riu e confirmou com a cabeça que tinha até chegado a orientação mediúnica para ela. Eu falei, olha que interessante que agora você está estudando e ensinando sobre o cuidado com o corpo físico, você está ensinando melhor. Então, ela não teve mais a possibilidade de elaborar no campo da ciência médica, mas ela se tornou professora para formar bons profissionais que vão estar nesse trato. Então, pensa bem. Então, a gente traz tendências para várias e várias possibilidades de trabalho e tem tudo para a gente escolher. Agora, quando a gente teima e não consegue, a gente tem que investigar. Agora, o melhor a gente pode oferecer em qualquer ambiente, em qualquer profissão. Todas as profissões têm amigo espiritual. Todas. Por que parece que não tem? Está faltando sintonizar com eles. O que se encontra nos campos profissionais? A habilitação? Tem muita habilitação, tem muito certificado. Mas e moralmente? O que se encontra? Às vezes, muita competição, muita concorrência, muita ganância, muita ambição, muito poder. Então, onde está aquele que se propõe a ajudar e a servir? Eu sou servidora pública. Gente, esse título, servidor público, tem o seu peso se a gente jogar pelo lado doutrinário, evangélico doutrinário, servidor público. Todo trabalho é para o próximo. Todo trabalho voluntário, todo trabalho profissional é para o próximo. Todo trabalho nosso é amor ao próximo. Todo trabalho é caridade. Todo trabalho é para auxiliar. Então, aí a gente tem que pensar no seguinte modo. Precisamos trabalhar para engrandecer e ajudar, e não para usar do nosso colega, companheiro, ou do nosso cliente como fonte de lucro. Enquanto o trabalho lucro é a meta, o trabalho social ele vai ser esquecido, porque eu preciso do vício, eu preciso daquela imperfeição moral, eu preciso daquela carícia para eu ter lucro.
Aí ele não está exercendo seu trabalho mediúnico Eu no não entendi trabalho isso que você profissional. falou, não. Eu Não? preciso do vício, eu estou seguindo, eu não entendi isso aí. Eu Tá. preciso do vício, eu preciso da imperfeição moral, eu não entendi isso que você falou, Se, não. se eu tenho um comércio de bebida, se eu tenho uma empresa de medicamentos, a empresa de farmácia medicamentosa está ficando rica. Agora, os remédios, às vezes, tiram uma dor daqui, estraga outro, entendeu? Nós estamos com um processo que o lucro ainda é baseado na imperfeição moral. Estimula-se excessivamente a vaidade, estimula-se excessivamente a fome e a vontade de comer compulsivamente, estimula-se a comprar desnecessariamente, muitas das vezes. O nosso estímulo aos excessos são enormes. Então, o lucro é a meta ainda do trabalho, de alguns trabalhos, de algumas pessoas. E aí, se eu preciso só disso, eu não vou conseguir ter lucro com pessoas saudáveis, que têm capacidade de discernimento, que têm saúde de corpo físico. Se eu curar as enfermidades, que será da minha farmácia? Então, a gente vai verificando que Jesus curava. Ele não mantinha nenhum enfermo. Quem ficava na enfermidade? Aqueles que não quiseram. Aqueles que não quiseram voltar-se para a cura, eles retornavam ao pecado, que ele orientava assim: vai, não peques mais. Não entre nas aldeias. Né? Carrega a tua própria cama. Ele curava e orientava para não voltar à enfermidade. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que nós temos mais doentes do que doenças. É melhor eu curar a minha imperfeição moral lá na farmácia. Ah, se eu pudesse, eu compraria um remédio para curar a minha imperfeição moral, que estava ótimo. Mas para a imperfeição moral pede esforço, renúncia, disciplina, evangelizar-se. E aí é um esforço gigante. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. É o raciocínio que eu quero trazer aqui. Então, por exemplo, no trabalho, se eu não tenho um trabalho pelo lucro, se eu trabalho só pelo salário que eu ganho, se eu ganho pouco, aí eu atendo de qualquer jeito. Se eu ganho pouco, eu faço de qualquer jeito, eu não sou simpática, eu não sou agradável, eu fico doida para dar 6 horas para eu ir embora. Agora, se aumentarem o meu salário, até que eu posso ser um pouco mais simpático. Entendi. E às vezes a pessoa chega no nosso horário de trabalho, que é até às 18, está faltando 5 minutos. Aí fala, nossa, a gente quase que fala, já fechou, mas não pode. Então, aí a gente vai verificando de nós. Virtude não tem preço. Enquanto estamos colocando preço em virtude, em responsabilidade, comprometimento, gentileza, gente, até simpatia tá a preço, porque se eu ganhar mais, eu posso ser mais simpático com o cliente. Então, se eu estou ganhando pouco, não dá certo, não. Né? Então, é isso que a gente quer trazer. Todo esse padrão de raciocínio diz das nossas imperfeições morais. Porque se eu trabalho com atendimento ao público e aquela pessoa chegou 5 para 6, eu tenho que atender com toda a qualidade possível. E não falar assim rápido de qualquer jeito. A pessoa pode ter vindo lá de Sarzedo para Belo Horizonte, uma distância gigante para eu falar que eu não vou atender, e ela fez toda a trajetória de um trajeto complicado, difícil e moroso. Bom, vou trazer aqui do livro Os Mensageiros sobre algumas questões em torno da mediunidade. Esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Pergunta de André Luiz. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas.
Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Então, aqui está falando sobre os centros mensageiros que prepara médiuns. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Nós estamos na doutrina espírita e tem algo que André Luiz traz no livro Nosso Lar, chamado vício religioso. Né? Então, quando a gente observa esse texto de André Luiz no livro Nosso Lar, precisamos ter muita vigilância com relação aos vícios religiosos que nós trazemos do passado, para não colocarmos isso dentro de uma tarefa nova, de um conceito novo, dentro da possibilidade de um trabalho. Porque, por tendência, a gente acaba repetindo. Eu fui numa casa espírita e eu não falei porque não era a proposta. Eu fui fazer um estudo lá, né? Na prece de encerramento, ele fecha com uma palavra, o Senhor esteja conosco, aqueles rituais, né, das orações dentro das casas católicas, né, porque eu fui católica, né, antes de ser espírita, e eu falei, gente, mas não precisa disso. Mas se ele está fazendo, eu deixei. Na fala ele estava assim. Então, a gente precisa verificar esse vício no círculo dos cultos externos para não sermos mensageiros. Mensageiros de cartas velhas. Ô, Nelma, Para a gente... Oi. eu, ao final das... Hoje eu não vou falar só por causa disso. Mas Por quê? ao final dos nossos encontros no sábado, ou mesmo presencialmente e tudo, depois da prece e tudo, eu costumo falar assim, vamos em paz e que o E o Senhor Senhor nos acompanha. nos acompanhe, né? Porque o padre fala, o Senhor vos acompanhe, né? Ele se separa do grupo que está indo embora, né? Eu Uhum. falo assim, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, né? Eu me incluo dentro dessa, como se diz. Sim, olha, Diga. eu coloquei isso como a introdução do assunto. Eu falei assim, que ele fazia isso na fala, né? Era a questão da fala. Eu não sei do hábito comportamental, né? É, Então, quando a gente já está dentro de uma casa espírita, a gente tem que tomar um cuidado com relação ao vício dos cultos externos que nós já trazemos, para que a gente não coloque isso. Né? Hoje, com relação a Chico Xavier, a gente encontra na internet, tem que ter muita vigilância. Todo mundo coloca o nome de Chico Xavier em todas as frases. E eu fiz isso e deletei na mesma hora quando eu vi que aquilo não tinha nada a ver com Chico Xavier. Curti, compartilhei. Não, a gente tem que analisar. Mas tem um outro campo que coloca Chico, às vezes, maior que os próprios espíritos. Ele era o médium, né? A gente, quando a gente vai escrever a referência, a gente coloca Emmanuel, que é o espírito. Livro tal, psicografado por Chico Xavier. Agora, citações dos livros que Chico Xavier psicografou, tira essa frase, do Chico. Onde está Emmanuel? Não sei. Então, o que acontece? Nós temos que tomar um cuidado para não colocar Chico maior do que tudo, que nem ele fez isso. Nem ele fez. E hoje, todas as citações retiradas das obras básicas, entre aspas, coloca Chico Xavier. Qual que é o espírito? Bom, agora tem que pegar e verificar se é Emmanuel, se é André Luiz, porque é Chico, tudo é Chico. Isso é nosso vício religioso. Mas
Se saem médiuns e doutrinadores a centenas anualmente dos centros mensageiros, muitos se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes e costumam se transformar em instrumentos inúteis. Eu estava falando ser mensageiro de notícias velhas, eu falei cartas velhas, né? Gente, ser mensageiro de notícia velha, o que é ser mensageiro de notícia velha? É reencarnar e repetir as mesmas tendências. É reencarnar e repetir os mesmos discursos. É pegar o conhecimento espírita e adequá-lo ao meu velho discurso. Sabe? É pegar o conhecimento espírita e começar a trabalhar os frequentadores da nossa casa, como eu sendo pastor e eles as minhas ovelhas. Não. Então, quando você fala que o Senhor nos acompanha, Alexandre, se ampliou o conhecimento da situação, porque você está incluído no processo. Né? E todos nós devemos estar incluídos nesse processo. Agora, o cuidado nosso é não usar do conhecimento espírita para simplesmente manter a casa cheia. Eu não tenho que usar do nosso repertório espírita para manter a casa cheia. Eu tenho que facilitar o entendimento e o raciocínio da doutrina espírita para que eles encontrem na casa espírita as respostas que eles estão procurando. Nelma, posso Pode. comentar? Claro. É porque você está tocando nesse assunto, inclusive em relação a mediunidade, né, exercida o dia todo, o tempo todo na sociedade. E isso é muito importante, né, porque quando a gente, como você falou, quando a gente se mantém sintonizado com o mais alto, são vários os momentos do nosso dia a dia, no trabalho, tudo, que a gente pode estar exercendo isso de uma forma a levar para a pessoa a compreensão, né, o consolo, tudo isso. Né? Então, assim, muitas vezes é com a mediunidade essa do dia a dia que percebemos ambientes onde que, opa, eu preciso de uma vigilância maior, porque você sente que o ambiente está pesado, né? Como você falou aí como servidora pública, de repente chega ali uma pessoa que você precisa atender e você percebe como é que está a situação mental daquela pessoa. Então, muitas vezes você pode dirigir uma palavra ali, até um bom dia, e fazer a diferença para a pessoa, né? E isso também passa pela doutrinação, né? E muitas vezes um olhar diferente, uma frase colocada de forma diferente, você leva aquilo. E aí traz aí talvez um papel mais importante, que é o exercício da mediunidade de forma humilde, né? Aquela despretensiosa, aquela que não precisa estar à luz de todo mundo. Ela é feita ali no anônimo do dia a dia, né? Onde que ninguém vai estar ali para, né, aplaudir ou para perceber, para, é assim, é assado, né? É só você na sua individualidade, no seu exercício com Deus, né? E ali o irmão que muitas vezes nem percebe que está sendo ajudado, né? Só mais tarde ele passa a perceber, né? Você passa a sentir o que ele recebeu de bom, né? Então, isso faz com que as pessoas façam escolhas diferentes, né? Quando você passa essa palavra. Né? Eu acho que isso é muito importante ser colocado, porque eu acho que é isso que nós vamos passar a viver de agora em diante, né? Cada vez mais, né? Esse exercício da mediunidade da sociedade. Olha, eu não me recordo agora qual a questão, qual o capítulo do livro Fonte Viva, que a gente tem no sábado, junto com o Sandro, o estudo da obra. Tem um capítulo no livro Fonte Viva que Emmanuel coloca que nós interferimos na capacidade de raciocínio uns dos outros. Não sei se é fermento espiritual. Se nós interferimos
na capacidade de raciocínio uns dos outros. Pensa bem, qual é a qualificação da minha interferência no raciocínio do próximo? Eu trabalho na educação e fala-se muito em intervenção pedagógica, né? Qual é a intervenção que nós estamos realizando no grupo que nós convivemos? Ela é uma intervenção favorável, que auxilia, é uma intervenção que vai favorecer um raciocínio novo? Não precisa nem falar que é espírita, se está a questão do Livro dos Espíritos, se está o Evangelho, a passagem de Mateus, Marcos, Lucas, não precisa citar nada. Somente favorecer um raciocínio novo em torno de uma questão. Ou nós estamos simplesmente reproduzindo o nosso personalismo, a nossa palavra final, porque nós sabemos tudo. A gente sabe tudo. Né? Às vezes, no campo profissional, ou no campo familiar, ou na roda de amigos, precisamos ter essa vigilância de não querer fechar a questão. Eu quero trazer um exemplo rapidinho, gente. Quando eu comecei a estudar o miudinho do Evangelho, foi lá no Grupo Emmanuel. Aí eu sentei na mesa, abri o lá, e aí eu vi a passagem evangélica, aí eu fui falar da passagem evangélica. Aí eu falei, né, com toda a possibilidade do meu raciocínio, fechei a questão. Para mim, não tinha que falar mais nada, porque eu tinha fechado a questão. Aí um companheiro levantou a mão, mas a gente também poderia olhar dessa forma e dessa. Aí eu fiquei impactada com aquilo. Eu falei, gente, aí eu fui aprendendo, não tem como fechar. Aquele raciocínio era meu, estava numa mesa com um grupo de pessoas com estágios evolutivos diferentes, intelectivos, com capacidade de raciocínio diferenciada. Aí eu peguei meu caderninho e fui anotando tudo que cada um falava em torno da passagem. E desses caderninhos saíram os meus estudos. Então, o meu estudo não era só meu estudo era uma coletânea de possibilidades de raciocínio em torno da passagem. Então, não tem como fechar nada. A leitura do momento é essa, a inspiração no momento é essa, pode ser diferente, mas algo precisa ficar de bom de tudo isso. É esse o nosso processo de facilitador de uma visão diferenciada entre os momentos felizes e principalmente dentro dos momentos mais difíceis da humanidade. Isso é ser médium. Então, continua aqui, lá no livro Os Mensageiros. Raros triunfam. Cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Olha que chamada de atenção. Acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado. Se eu ainda acredito muito mais nas tendências inferiores do passado, porque eu não consegui verificar e ler o presente com possibilidades novas. Ainda fala possibilidades divinas do presente, como que o conhecimento espírita nos favorece. Mas mesmo assim, como nós estamos trabalhando aqui a parte dos médiuns falidos, médiuns falidos, né? É uma chamada de atenção para nós que estamos aqui. A gente não desencarnou ainda, quer dizer que tem tendência de recuperar ainda, né? Sair da falência. Sair da falência. Essa palavra pesa, né? Porque a falência é uma perda total, né? Pela leitura humana e dentro das questões monetárias, financeiras, patrimônio. Mas médiuns falidos dentro da sua possibilidade de trabalho. É desse modo que prosseguimos por lá, planeta Terra, agarrados ao mal e esquecidos do bem,
chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Aí acrescenta, né? Aos que já tenham olhos de ver, dificuldade não é punição, mas oportunidade preciosa, verdadeiramente preciosa de trabalho. E, gente, as dificuldades, esses obstáculos, a gente às vezes coloca sem perceber, ou algumas vezes percebendo, porque se essa dificuldade está pedindo de nós um padrão de comportamento novo, e se eu acredito muito mais nas tendências inferiores do passado, aí, para mim, aquilo ali é punição. Está pedindo paciência? Está pedindo humildade? Está pedindo renúncia? Está pedindo espírito de serviço? Está pedindo do quê? Essa dificuldade, essa punição que a gente está falando? Nossa, por isso trouxe olhos de ver. Esse olhos de ver até parece vidência mediúnica, né? Até parece, nossa, gente, eu tenho que ter evidência mediúnica para ver nos meus obstáculos essa oportunidade. Não, não é evidência. É o olhar com um conceito novo. Olhar com um conceito novo. É acreditar no homem novo, né? Que eu estou buscando criar. Uai, se eu estou nesse esforço todo, por que eu não vou acreditar nele? É isso, por que não, Alexandre? Olha só, Alexandre, por que eu não vou acreditar nisso? Ué. Né? E olha, você está trazendo uma questão... É meu trabalho de vida. Fé. Você está falando de fé. Fé é a crença naquilo que não se vê, mas é a certeza de que vai atingir o objetivo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes, Alexandre, sensacional. Às vezes a gente não vê. As pessoas já começam, às vezes, a perceber em nós mudanças que a gente não vê. A gente está melhorando. E, graças a Deus, se a gente está melhorando sem ver, é porque está em cima da humildade. Porque se eu estou achando que eu estou muito bom, nossa, como eu melhorei, como eu estou ótimo, aí eu vou me exaltando. Nosso orgulho ainda nos atrapalha tanto, a nossa vaidade nos atrapalha tanto. Agora, se o outro chega e fala, mas eu não estou sentindo que eu melhorei assim. Você melhorou sim, olha que interessante. Isso é verdade. Então é algo que está sendo visto por os outros. Então, isso também está lá no livro. Qual, gente? Eu não me recordo, são tantos livros. Acho que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que o profeta, como é que fala? Ele não se revela, ele é descoberto. Acho que é assim que está escrito. Eu não sei se é o profeta ou se é o missionário. Ele não se revela, ele é descoberto pelos outros. Então, Jesus não chegou se declarando nada. Jesus chegou, cheguei, eu sou Jesus e não sei o quê, vou curar todo mundo. Não, ele chegou e as pessoas foram vindo. Pensa bem, os discípulos de João Batista, não, os próprios discípulos de Jesus, não, de João Batista, chegaram para Jesus e falaram, mestre, ensina-nos a orar. Eles já tinham aprendido com João, sim, eram os discípulos de João que foram para Jesus, acompanhando Jesus, e Jesus estava em oração. Eles chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, ensina-nos a orar. João Batista já tinha ensinado, mas eles pediram. Por quê? Viram algo diferente, algo novo. E outra questão importantíssima nessa passagem que eu acho assim, incrível, foi demanda, busca do discípulo. Não foi Jesus, vem cá, gente, vou ensinar vocês a orar melhor, vou ensinar como que é essa oração, vem cá, vocês estão orando tudo errado, vem cá. Não, eles viram como Jesus orava diferente.
E ele orientou, não é? E tu, quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta. Ora teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto ouvirá e o recompensará publicamente. Pensa bem que saiu do culto exterior da oração, saiu daquele aspecto de oração que todo mundo olha, nossa, como ele ora bem, nossa, como ele ora bonito, nossa, é interno, é íntimo. Então, continuando aqui, olha que interessante essa passagem do livro Os Mensageiros. Agora conversaremos sobre, deixa eu tirar aqui a imagem, sobre as necessidades da representação da nossa colônia nos trabalhos terrestres. Vimos nesta reunião grande parte de cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como muitos outros colegas que se prepararam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Gente, atualíssimo esse texto. Atualíssimo. Esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Cuidaram do corpo, atentaram-se às questões da satisfação, esqueceram-se da alma. Aliás, muito, às vezes, natural confundir aflições da alma e ir na farmácia. Eu falei ir na farmácia, né? Mas também vai ao shopping, vai aos lazeres, vão às baladas. A gente foge do entendimento dessa possibilidade de alcançar a alma. No livro Fonte Viva, que situação, né, gente? A gente estuda, mas o estudo é o seguinte, ele não é isolado, né? O estudo não é isolado. Nós estudamos fragmentados de uma maneira bem didática, mas os estudos, eles vão juntando-se uns aos outros e os raciocínios vão caminhando e a gente vai entendendo. Tem um capítulo aqui no livro Fonte Viva, que é o 104, que fala diante da multidão. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugar a multidão a seu talante. Políticos astuciosos exploram as paixões da multidão em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam a alma da multidão e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Então, ali, nós temos esses que eu relacionei aqui, eu não, né? Que Emmanuel relacionou aqui no texto, reencarnam como médios, né, para atuar nas áreas que eles estão. E a multidão, porque sempre vai ter multidão, ainda carece de fome e de orientação.
Então, multiplicam-se as aflições da alma. Vimos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Mediunidade. Todo mundo é médium, mas quem pode orientar a multidão e esclarecer sobre isso? Quem vai poder orientar? Nós estamos trabalhando aqui o livro Os Mensageiros e a questão dos médiuns que vêm para trabalhar, e são milhares em todos os lugares. Não estou fechando médiuns em mesa mediúnica. Estou colocando todos nós, estudiosos de doutrina espírita, com capacidade, com a... Não é a... Deixa eu ver qual a palavra que eu vou usar. Todos nós, estudiosos da doutrina espírita, com a possibilidade intelectiva que a doutrina espírita nos favorece, a oferecer algo. Se eu ainda não conseguir me transformar moralmente, eu sei e consigo, com o conhecimento e o raciocínio espírita, ajudar alguém, mesmo que eu não aplique ainda em mim. O ideal é eu aplicar em mim as minhas possibilidades. Não é? Porque eu tenho que tomar as minhas más tendências. Precisamos, continua aqui o livro Os Mensageiros. Espera aí, gente, só um minutinho. A comida. Depois. Tá quentinho. Depois. Obrigada. Gente, precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. Uau! Ai, nossa, mãe, essa fala aqui eu achei assim, gente, a coisa é séria, isso é de uma franqueza fraterna tão grande. Olha, se você não quer, não deseja, procura outro gênero de tarefa. Agora, se você quer e está se qualificando dentro do grupo Os Mensageiros, ser médium, olha isso aqui, que traz Emmanuel no livro 104. Ajudemos o povo a pensar, a crescer, a aprimorar-se. Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Educação não é só a escola e faculdade. Educação é algo permanente, é na relação uns com os outros. Não para no certificado e no diploma que eu ponho na parede, estou formado, mestrado, doutorado, sou chique bem, tenho doutorado. Não, não é disso que está sendo colocado aqui. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Aqui, Alexandre, isso aqui é quase que arrumar um emprego, né? Se você está querendo esse emprego, você tem que desejar, ter boa vontade, se qualificar, entender o propósito. Agora, se você não deseja servir, ainda tem outro tipo de trabalho para você, em outros ministérios, até você chegar nesse ponto aqui, até se habilitar. Gente, não é nem qualificar, né? Habilitar. Porque é o que o texto traz.
Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito do Cristo. Então, se são médiuns e doutrinadores, deixa eu ver aqui, eles separam um do outro. Eu li assim. Onde que está isso? Eu li, é tanta coisa. Ele fala que oferece ao mundo médiuns e doutrinadores, saem daqui a centenas. E é interessante que separa médiuns e doutrinadores. Não tem problema, mas foi isso mesmo que eu li. Médium todo mundo é. Doutrinador já traz uma... É o Telésforo lá que fala isso. Eu sei, mas eu estou tentando apareceu o localizar. telefone, deve estar lá na frente, apareceu. É o Telésforo aí, ó. Volta atrás, ó. Disse Telésforo. Eu sei, eu estou procurando só o slide onde que eu li isso, porque é para não ficar só na minha cabeça. Aqui. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas. Momento. Olha só, médiuns todos nós somos. Doutrinadores já traz uma outra habilidade, uma outra proposta de trabalho também. Mas dentro do campo médiuns, todos podemos ajudar. Nossa Senhora, olha que gigante que é isso aqui. Todo mundo escutou isso aí caladinho, quando o Telésforo falou. Pois é. Mas tinha que falar alguma coisa? Olha só, olha que incrível. No mundo, a gente tem que se habilitar a trabalhar naquilo que a gente tem condição mesmo. No Livro dos Espíritos, lá na questão que fala também sobre educação, acho que é a 685, me parece, fala quantos profissionais saem desqualificados para o trabalho, né? Porque está querendo o quê? Ganhar o dinheiro, o salário é grande. E o salário é bom? Como é que a gente olha no concurso? O que a gente olha lá nos jornais de concurso? Qual que é o salário? Quantas horas de trabalho? Olha, vai pagar isso tudo por 6 horas, é esse que eu quero. Mas não olha a atribuição, não olha se tem habilidade, não olha se vai conseguir. Uma companheira fez um concurso para trabalhar 4 horas, um salário fabuloso. Isso aí foi na mocidade, ela trouxe, a Andréia falou sobre a amiga dela. Foi trabalhar no Instituto Médico legal, 4 horas, um salário fabuloso. Mexer com cadáver. Chegou lá, a menina, com a sua mediunidade, começou a ter um tanto de problema, ela não conseguiu sustentar. Mas olhou o quê? 4 horas, esse salário todo? Eu dou conta. Não deu conta. Não deu conta. Então, aqui, quando eles colocam isso aqui, quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. Ou seja, não está preparado? Se está aqui querendo só... eu sou do Ministério da Comunicação. Título. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e a ausência da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos do vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. A recapitulação digna. Reencarnamos, recapitulamos, agora a dignidade dentro do processo de recapitulação e que é pedido. E essa dignidade é o esforço. É o esforço individual, é a boa vontade. É buscar cumprir com a lei
e com o registro consciencial do trabalho. Gente, não é fácil, porque o esquecimento do passado pesa, né, para nós. O mundo nos convida à repetição, à recapitulação, e a gente vai de braçada. Bora lá que eu vou, que isso aqui tá bom demais. E acabamos esquecendo. E aqui fala noção de responsabilidade, noção. E responsabilidade é algo que pai e mãe nos alerta desde o início. A escola fala sobre isso, e nós falamos da evangelização da criança, do jovem, do adulto, né? A ausência de recordação do dever a cumprir. A noção de responsabilidade vem primeiro. Se eu começo a lembrar da noção de responsabilidade, eu mantenho a minha sintonia com a faixa de que o meu propósito é cumprir dever. Começa com a noção da responsabilidade. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. E sob interesses da vida eterna, sobrepujeste sugestões interiores da preguiça e da vaidade. Aí está a questão que toca muito dentro da mediunidade e toca muito a todos nós. Somos médiuns falidos ou estamos em processo de sair da falência? A gente estuda para a gente, enquanto encarnado, conseguir sair dessa falência 100% e começar por agora, talvez, em alguns aspectos, retomar. Tempo, gente, é aqui e agora. Eu acho que nós todos que estamos aqui ainda temos uns 50 anos pela frente, não é? Eu acho que todos nós aqui devemos ter uns 50 anos pela frente ainda. 50? 40? Passado 100? 40, então? 40, né? Eu não chego a 104, nunca. Vai ser mais velho do que eu, meu jovem. Olha, gente, não importa idade, corpo físico. Show, sensacional, Alexandre, muito obrigada. Não importa idade, corpo físico. Importa a intenção, é reativar isso. Voltando aqui. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos do vosso pretérito cruel? Esses bondosos benfeitores estão ainda torcendo por nós. Nunca é tarde, então. Nunca, nunca. Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Precisamos recuperar esse entusiasmo. Recuperar esse entusiasmo. Com certeza, nós não seremos completistas, né? Não seremos completistas. Mas a gente tem possibilidade de recuperar isso e retomar na próxima reencarnação com registros profundos disso. Não precisamos esperar desencarnar e ver que perdemos tudo. Não, falência 100% não, uns 95, 85, 80, 70, algo a gente conseguiu ou vai conseguir ainda. Por que o trabalho todo está perdido? Não está perdido, não. Essa tendência de minha máxima culpa é algo que foi introjetado em nós, que nós aceitamos, porque é o caminho do menor esforço. É muito mais fácil eu falar que foi minha máxima culpa e pronto, do que eu tentar me reabilitar com um restinho de 40 anos que eu tenho pela frente. Ah, não é possível que a gente não tenha ainda. Gente, precisamos conceder isso a nós e acreditar e ter fé, sabe por quê? Deus nos concede uma reencarnação com 100 anos.
de vida material, porque eu não consigo me favorecer, me conceder isso dentro desse processo? Ô, Nelma, você falando isso aí, a gente lembra que no Evangelho, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala da importância da pessoa se arrepender dos seus erros nos últimos instantes da sua vida. Já vai favorecê-la muito no plano espiritual. Sim. Não é isso? Uai. Gente, Franklin, mas não vamos esperar chegar até o último suspiro, não, né? Se a gente já está assim, já... Nossa, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Alguma coisinha eu já lembrei, outra não. Porque até para reconhecer isso, que está trazendo aqui para nós o livro Os Mensageiros, tem que ter olhos de ver, né? Tem que conseguir tem que conseguir identificar aquele processo da avaliação diária que traz Santo Agostinho, lá na questão 919, né? Então, é por isso que eu... Oi. Esse é o grande problema nosso. Fazer igual Santo Agostinho, fazer essa avaliação todo dia. É complicado pra caramba. A gente chega tão cansado, né? Porque é tanta coisa. Não é só isso, não é tanta coisa que a gente já apronta, que a gente fica até assim, meio receoso de estar fazendo isso todo dia. Então, meu jovem, não fica na tanta coisa, não. Pega uma só, porque realmente são muitas questões. Vamos pegar uma delas, principalmente aquela que fica martelando mais, porque, gente, como que nos convoca? Aí começa a martelar e aquilo fica, a gente não dorme direito, a gente acorda com isso e fica. E se a gente não resolver, a gente vai buscar outros meios, vai arrumar remédio para dormir, ansiolítico, vai comer demais, vai buscando processos de fuga que não irão resolver. Às vezes acredita que até ir na casa espírita tomar paz vai resolver. Às vezes acredita que até pôr o nome lá para a prece está resolvendo. Não está resolvendo. Ir à casa espírita, estudar, tomar passe, colocar o nome para irradiação é auxílio. Mas a nossa parte tem que ser feita. Se fosse isso aí, olha que interessante. Aqui nós lemos sobre os vícios, né, religiosos, de cultos exteriores. A gente tem que tomar um cuidado para que isso não seja também, novamente, um culto exterior. Ir na casa espírita, tomar o passe, pôr o nome para irradiação, está tudo resolvido. Eu nem tinha pensado nisso, mas a gente tem que começar a verificar. Olha que interessante. Pandemia, 2 anos sem tomar passe. 2 anos. Aí chega agora o retorno das casas espíritas, algumas estão aplicando passe, mas lá na União Espírita Mineira, onde a gente está lá na quarta-feira, o passe é espiritual e coletivo. No início, as pessoas ficaram assim, incomodadas. Está faltando alguma coisa. É o passe, eu tenho que entrar lá, tem que estar escuro, tem que ter luzinha azul. Se não tiver luzinha azul, tem que ter alguém fazendo assim. Senão, a minha fé, onde que eu vou acreditar que está acontecendo alguma coisa aqui? Então, não está tendo aquele passe como era antes. Mas eu estou sentindo que a energia que movimenta na hora da prece está tão grande. Eu estou sentindo que o grupo que está indo está começando a perceber que o passe espiritual realmente existe. Né? Aí eu falei, gente, olha que interessante. Precisamos ampliar nossas possibilidades de entendimento da realidade espiritual. Opa, quantas horas? Meu Deus. Meu Deus, o tempo está andando. Então, vamos lá? Vamos. Então, eu estou aqui. Como médiums, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Uau! Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe
mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam desse modo as portas, e sim caçadores de interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Isso acontece, né? Isso acontece. A gente quer ouvir os espíritos, mas aí a gente fica... E o que será que eles vão falar? A gente quer ouvir só coisa boa, né? Ai, ai, ai. Nossa, nossa. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em labores carnais que o Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino dos céus em nós. Isso eu vou trazer aqui agora, é uma reflexão. A gente estuda e a gente fala que estamos em transição, que o planeta Terra está saindo do mundo de prova e expiação para o mundo regenerador. E era assim também que eu falava sempre. Até que um dia chegou para mim uma coisa, eu falei, gente, o planeta Terra? E eu? Cada um de nós estamos em transição do mundo de prova e expiação para o mundo regenerador. Essa é a edificação do reino dos céus em nós. Enquanto eu falo planeta Terra, eu não me implico na coisa. Então, a minha transição, gente, transição não é fácil. Todos nós estamos passando por transição, todos nós somos médiuns, e é pedido de todos os médiuns o equilíbrio necessário para ajudar. Então, aí precisamos nos habilitar dentro desse processo. Gente, quando fala transição, e eu fico lembrando, né, de Estevão, com todo o processo que ele passou, eu fico lembrando Paulo de Tarso, com toda a dificuldade que ele passou, o próprio Cristo, que foi lá na crucificação. Gente, transição não é algo fácil. E se a gente está entendendo que a casa espírita vai nos aliviar e que vai trazer para a gente um conforto, favorecer e facilitar, através do menor esforço, através da preguiça, através de rituais? Não. Não. Não adianta eu falar que eu tenho já 50 anos, 30 anos de doutrina espírita. O que adianta? Né? Eu cheguei na mocidade, aí um companheiro estava lá, ele tinha 13 anos de doutrina espírita. Eu falei, nossa, 13 anos, não que tanto. Aí eu fui fazer as minhas continhas agora, né? Eu falei, nossa, eu nem gosto de falar quanto tempo, porque eu não sei se eu fiz tanta transformação e se eu compreendi tudo que tinha e compreender, se eu consegui colocar um pouquinho do reino de Deus dentro de mim. E eu estou em transição. Estou numa transição para o mundo regenerador e eu tenho que verificar se eu estou conseguindo me habilitar para isso. E se eu estou conseguindo ajudar aqueles que estão comigo. Gente, outra coisa aqui dentro desse capítulo 104, esse mesmo. É incrível como Emmanuel escreve bem. É aqui, do lado de cá. Olha isso aqui, gente. Olha esse parágrafo desse texto. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Então, ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul, nós podemos ajudar alguém. A Nova está almoçando. Você vai... Então, pensa bem.
Se nós estamos aqui, se somos médiuns, nós estamos igual Paulo de Tarso, cercado por uma nuvem de testemunhas, ao leste, ao oeste, ao norte e ao sul, encarnadas e desencarnadas. Não estamos sozinhos, não. E podemos ajudar? Sim. Podemos ajudar com nossos pensamentos, com as nossas orações, vibratoriamente, com as nossas energias. De alguma forma, a gente pode ser médium. Eu acho que eu não li esse pedacinho aqui, não, né? Isso. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação e endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Mas, para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos desse modo o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Quantas horas? Eu preparei muita coisa, gente. Bom, isso aqui, então... Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Vou encerrar com essa questão, depois vocês podem concluí-la. É a questão 411 do livro Consolador. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada de sua tarefa. O médium sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. O médium sem evangelho pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no íntimo trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios do momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus. Faze isso e viverás. Eu agradeço a atenção, passo a palavra para o Léo. Obrigada a vocês, né, pela paciência e pela participação. Eu acho que é o Hélio, né, Hélio? É o Hélio. Então, eu passo a palavra para o Hélio. Não, mas não... O Léo podia ter pego essa palavra, hein? Vou te contar uma coisa. Perdeu a oportunidade, Léo? Eu tive uma certa probleminha aqui com o meu computador, aqui, até consegui abrir aqui o microfone. Mas, bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer muito, né, por todas essas reflexões, né, que são muito importantes. E eu acho que essa questão da mediunidade e cada vez mais assim extramuros, né,
fora do centro, é esse que vai praticando no dia a dia, né? Somos todos instrumentos, né? E, então, a gente temos que estar aprendendo, mas também temos que dar nossa contribuição, e isso exige da gente muita vigilância. Muito obrigado, Leon. Gente, como é que devemos fazer agora? Ah, sim, estão me lembrando aqui a Sandra, que eu devo te parar de